Olá, saudações trabalhistas a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. Hoje, no terceiro episódio do programa Fora dos Eixos, vamos falar sobre os resultados do IFE 20, Internacional Fórum pela Paz entre as Religiões do Distrito Federal. Portanto, é com muito prazer, com muita alegria, que estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Legalidade a presença e a participação da Denise Franco, representando a Fundação Leonel Brizola e Alberto Pasqualini, do Distrito Federal, também da Jo Abreu, representando o PDT Axé do Distrito Federal, do Babá Marcelo Monteiro, representando o PDT Axé Nacional, do Babá Osmar, representando também o PDT Axé aqui do Distrito Federal, e do senhor Anildo, coordenador executivo do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa do Distrito Federal. Também registrar aqui a participação do Edevaldo Pereira na parte técnica de som. Sejam todos bem-vindos aqui aos estúdios da Rádio Legalidade. Entendemos que trazer esse importante assunto, esse importante tema para debater é também defender, né, a paz, a liberdade, o respeito, a diversidade religiosa. Para fazer um contexto um pouco mais aprofundado sobre o tema, de antemão eu quero passar a palavra à professora Denise Franco e posteriormente aos demais convidados. Com a palavra, Denise. Eu queria falar um pouco sobre o que significa o programa Fora dos Eixos e o que a gente tem como objetivo. O programa Fora dos Eixos é um programa importante para nós que somos do campo progressista e não nos encaixamos e não nos enquadramos porque a gente é disruptivo. E a gente precisa ir para a rua, falar com gente, com o povo, com emoção, com identidade, arrepiar mesmo, né? O programa é isso. Então, o programa ele sempre vai trazer algo diferente do que está se vendo aí na rua. Então, esse terceiro episódio, ele tem um foco muito importante com o nosso convidado Elianildo, que vai tratar exatamente do IFE 20, que é a paz entre as religiões, e a gente, como campo progressista, como partido progressista, a gente tem o socialismo muito forte na veia e como ideologia, e a gente não pode buscar nada do que seja diferente a essa nossa ideologia. E o campo religioso, ele está para comungar, ele está para congregar, ele não está para dissociar, para segregar. Então, a gente hoje tem um desafio muito bacana de entender o nosso posicionamento como campo socialista, como o socialismo moreno, como a estrutura pedetista, como que a gente vai congregar com as nações, como que a gente vai congregar com as religiões do Distrito Federal, contando com a presença do nosso representante aqui da URI. Muito obrigada, passando a palavra para a Jo. Eu queria dizer que o podcast ele tem essa característica, ele não é um programa sisudo, né? Ele não é. Ele é um programa que a gente... eu estou falando isso para deixar bem claro que a qualquer momento nós vamos botar o doutor Elianildo na berlinda, mas a qualquer momento quem quiser abrir a boca puxa o microfone e fala, né? E eu tenho certeza que ele não vai ficar ofendido com isso, não. A gente vai dividindo a bola. O podcast tem essa alegria, que é a alegria de não ser formal, né? Não ser não é encaixotado, não é engavetado, não tem, nosso quadrilátero é completamente arreganhado, né? Para qualquer lado que a gente se virar, a gente tira a varinha e avança, né? Mas eu queria dizer que o doutor Elianildo, que está aqui presente, Nildo para os amigos, Nildo para os amigos, doutor Elianildo participou de toda a formação do IFE 20, que foi um movimento internacional. Nós tivemos aqui em Brasília no final de semana, no final de semana passado, nós tivemos aqui pessoas do mundo inteiro discutindo religião, religiosidade e paz, né? Gente do mundo inteiro falando sobre esse tema. E como a gente sabe que existiu, que aconteceu, mas não sabe bem direitinho como aconteceu, e eu sei que o Elianildo participou de tudo. Além do mais, eu queria parabenizar o Elianildo, que desde o dia 1º
hoje é o terceiro dia, ele é o representante da URI para o Brasil, a Iniciativa das Religiões Unidas, que é a sigla em inglês, e que tem assento na ONU. Então, nós estamos honrados com a sua presença, Leonildo. E ele é super simpático, super agradável, eu acho que vamos ter uma tarde deliciosa. Nildo. E um espaço que, como a doutora Denise aqui acabou de expressar, e também jornalista Jô, é um espaço assim ímpar, porque é difícil até hoje de encontrar espaços que tenham com qualidade de conhecimento, compreensão do mundo, dos desafios, das realidades e das necessidades, de uma forma inteligente, de uma forma participativa. Esses espaços são ímpares, né? E aí, esse aqui, eu fico muito honrado, né? É uma caminhada que começa, mas já tende a se fortalecer e se consolidar pela própria proposição do programa em si. E, claro, isso é uma expressão daquilo que, no campo do socialismo, né? Das nossas perspectivas, anseios e utopias, há essa necessidade, né? De chegar, como dialogar com a sociedade, com aquele, em momentos que, não só aqui, mas há um desencanto, né? Isso é muito trabalhado, né? O desencanto com os aspectos do exercício da política, né? Um desencanto com as instituições, um desencanto e um lugar fértil para as visões mais deturpadas, antidemocráticas, neofascistas e etc., que pululam por aí, dentre os problemas e dentre também com a participação, infelizmente, também do aspecto religioso usado nesses processos. Então, nesse contexto, né, falar sobre o IF20, o IF20 é a sigla em inglês que seria um encontro interreligioso do G20. O G20, como todos sabem, né, hoje congrega, são países e também, por exemplo, a União Africana. A União Africana congrega, acho que 22, 23 países, acho que o Babá aqui deve lembrar mais do que eu. Mas desde 2014, ou seja, 10 anos, né, eles têm preparado, ocorrido durante os encontros, e em cada país, né, que é o encontro anual, eles realizam em países distintos que fazem parte do grupo. E eles têm promovido esse encontro interreligioso nos últimos 10 anos. E como foi? No Brasil, o Brasil foi uma situação à parte. Porque nenhum outro país do mundo, Denise, professor, e os demais queridos da minha, nenhum outro país do mundo tem uma diversidade religiosa tão grande como aqui no Brasil. Talvez assim, eu posso falar assim, a Índia é um caso também à parte, distinto, você tem milhares de tradições religiosas, mas elas têm um tronco, digamos assim, tem um mesmo tronco ou raiz. No Brasil não, no Brasil nós temos uma diversidade que foi sendo construída ao longo dos séculos e os processos de colonização, etc., e a chegada de imigrantes aqui, que você tem vocês terem uma ideia, em 2010, aquele censo de 2010, por autodeclaração, porque não era obrigado você dizer se tinha ou não uma pertença religiosa, por autodeclaração foram 147 expressões distintas de religiosidade. E nós sabemos que isso é mínimo, é muito mais do que isso, porque se formos entrar nas divisões do cristianismo, aí passa das dezenas de milhares, né? Eu estou aqui com o Babá, que pode lembrar de todas, mas nas tradições afro-brasileiras, a riqueza que nós temos aqui não é só a Umbanda, que é cristã, né? Vale salientar, a Umbanda é cristã, candomblé, tambor de mina, terecô, xangô do Nordeste, xambá, é uma riqueza, Umbanda, quimbanda. Hoje a gente já tem um bandaime, um bandaime, que já é um outro sincretismo. Batuque é nação, batuque é uma riqueza imensa, né? E essa riqueza, apesar de... Aí nós temos, pronto, aqui nós estamos falando aqui ainda há pouco de uma das experiências que também uma expressão religiosa das mais
pujantes aqui no Brasil, que é a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, a IMB, e que você vai olhar a sua raiz, uma raiz japonesa, né? Ele tem e aqui no DF, especificamente, você tem vários. Você conhece a Omoto? Sim, a Omoto, tem a Seixonaie, pronto, os que budistas. são dessas linhas, né? Dessas ainda linhas. tem o reiki, que Sim. é muito similar ali à estrutura Sim. de energização. Né? E que beleza. E isso não teria chegado aqui, ou não teria, se não tivesse havido, no caso do japonês, são mais de 100 anos, né? 100 e lá vai cocada já que, de presença aqui. Então, essa riqueza, essa diversidade, essa riqueza que nós temos, isso sem contar, e a gente está esquecendo aqui um importantíssimo, que não são religiões, mas tem suas cosmovisões. Os povos originários. Sim. São 305 povos no Brasil. 305 povos originários. Se não tiver mais, aqueles perdidos, grupos mais. Fora isso, as religiosidades do ribeirinho, de quilombolas, de etc., que têm vinculações distintas, né? E sincretismos outros, que aqui faz esse caldo bonito, mas ao mesmo tempo um caldo que necessita de muita atenção, né? Porque, infelizmente, também temos, já há algum tempo, ações de determinados segmentos que se dizem, os colocam, são do campo cristão, e que buscam ofuscar, né? Digamos assim, impedir, digamos assim, ou atuar de forma muito discriminatória, de promoção da violência, especialmente, desde sempre, com as matrizes africanas. E também os povos indígenas, né? São aqueles que são mais atingidos nesse contexto. Então, o de encontro do IF20, nesse ano, em função da realização aqui no Brasil, ele teve uma série de atividades anteriores. Tem um grupo de organização que já vem há algum tempo, tem pessoas, a maioria da Europa e dos Estados Unidos, e esse ano, no caso do Brasil, ele teve o apoio de algumas organizações para a realização. Tem um custo muito alto, né? São mais cerca de 300 pessoas que vieram do mundo todo para participar do IF20 aqui em Brasília, Brasília foi a única cidade, houveram 3 eventos paralelos o G20 acontece em novembro, mas aí 3 eventos paralelos aconteceram agora em agosto. 2 no Rio de Janeiro, o encontro dos jovens, e um das entidades da sociedade civil, e um aqui em Brasília, que foi esse interreligioso. E para bancar, né, ajudar nesse processo, não só foram organizações que trabalham com a temática ambiental, uma organização da Alemanha, também a CAICID, que eu me lembro, a CAICID é uma organização que foi criada pelo rei da Arábia Saudita, o falecido, não atual, em 2005, e aí uma proposta de diálogo interreligioso, e aí tem 3 países que é a própria Arábia Saudita, a Espanha, a Áustria e o Vaticano como órgão observador. E eles têm sede em Viena, na Áustria. Então, eles foram um dos patrocinadores para a realização desse evento. Aí tiveram também organizações dos Estados Unidos vinculadas à comunidade que a gente chama, conhecido como Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, né? Os mormons, uma universidade, tiveram alguns grupos, e basicamente eles reproduziram uma parte. Os eventos, ele tem, o daqui já cria, digamos assim, laços para o próximo que vai acontecer no ano que vem na África do Sul. A próxima reunião do G20 será na África do Sul. Então, eles já trouxeram algumas amarrações do encontro no ano passado, mas aqui houve a abertura, houve um chamamento para que pudéssemos, o máximo possível, agregar as representações dessa diversidade religiosa brasileira. E aí houveram outros encontros anteriores ao evento da semana, agora do início de agosto, aliás, na metade de agosto. Teve um primeiro encontro, foi aqui em Brasília, uma reunião inicial com a liderança daqui. Passamos uma série de articulações. Nossa irmã, que não pôde vir hoje, e que virava, Salete aqui, nossa membro do Conselho Global da URI, Salete, querida. Desculpa de interromper. Sim, claro. Eu queria saber, na realidade, qual foi o tema desse grande encontro. Esse ano ele agora me pegou, vou me lembrar, porque eu estou dos temas, mas basicamente ele versou em cima da discussão sobre o respeito à liberdade religiosa, especialmente com esse enfoque,
e como isso poderia, de alguma forma, reverberar a partir de propostas que eventualmente sejam abraçadas pelos países membros que elas são apresentadas como recomendações aos líderes, aos chefes de Estado. E aí o escopo principal foi a liberdade religiosa. E dentro dessa também surgiram lá as discussões referentes às temáticas que não poderia deixar de ser as questões de ordem ambiental, que são enfrentamentos que nós, enquanto humanidade, já estamos, apesar de décadas de avisos, as coisas não foram muito bem equalizadas, né, resolvidas. E aí foi um outro tema que foi bastante enfocado nesse encontro. Além também da questão muito específica aqui do Brasil, da questão da fome, né, ou das necessidades, que isso até foi um pedido do governo brasileiro, de também discutir essas temáticas vinculadas à subsistência, à erradicação da fome e à criação de mecanismos que possam minimizar esses contextos. E outra pergunta que eu queria lhe fazer, eu gostaria que você falasse um pouco da UNE. Sim. O que é a UNE em si, para que todo mundo tivesse um conhecimento, na realidade, do que é o trabalho feito pela UNE no Brasil. Essa rede, URI é a sigla URI é a sigla em inglês de Iniciativa das Religiões Unidas. Esse projeto começou a ser costurado, ser estruturado a partir de 1995. 1995 completou os 50 anos da ONU. A Carta da ONU, ela foi assinada na cidade de São Francisco, na Califórnia. Sempre existiu nas Nações Unidas uma área que trata da questão da erradicação das perseguições religiosas ou a atuação no sentido de tentar minimizar essas questões. E aí houve-se a ideia de fazer um grande evento interreligioso em São Francisco, na Califórnia, para marcar o cinquentenário da ONU. E aí todo o pessoal que já trabalhava em Nova York, na ONU, com esse tema, e somado a isso, ele é arcebispo anglicano, foi arcebispo anglicano, está aposentado agora, mas continua atuando. O William Swing, de São Francisco, na Califórnia, ele ficou incumbido de organizar esse grande evento, que reuniu, na época, representantes de mais de 100 religiões do mundo, e um evento que também aconteceu numa universidade, numa cidade vizinho, um evento mais acadêmico, mas que tratava sobre esse tema. Nesse encontro, ressurge uma ideia de criar uma espécie de ONU das religiões. Uma ideia que tinha algumas propostas específicas de determinados segmentos religiosos, grupos religiosos, etc., que tramitavam lá. E dessa ideia inicial, aí, durante 5 anos, então um processo entre 95 e 2000, foram instados todos os segmentos no mundo, né? Do Papa ao Dalai Lama, da igreja, chamando como é que poderia ser esse organismo, como poderia ser essa estrutura. E dessas sugestões de quem quis e pôde participar, a partir de encontros que foram realizados, surgiu a Carta da URI, que basicamente é uma rede em que ele tem como pressuposto principal a defesa do respeito à liberdade das diversidades religiosas, a criação de pontes de união, não é criar uma religião só. União no sentido de que se eu tiver uma fé, professora Denise, se vocês, embora tenhamos perspectivas religiosas distintas, nós podemos atuar juntos. E com isso demonstrar que pode se respeitar, pode se conviver, pode se atuar. Então, a partir dessa ideia central, várias pautas como direitos humanos, questões de ordem, meio ambiente, cultura de paz, economia justa, saúde, etc., são pautas que são trabalhadas. E a ideia é muito simples, é reunir no mínimo 7 pessoas de no mínimo 3 distintas religiosidades ou expressões religiosas. E aí esse grupo forma, é um trabalho voluntário, um que a gente chama de círculo de cooperação. E aí, a partir das suas realidades, das suas possibilidades, cada grupo desenvolve o que pode, e a partir de uma plataforma de princípios, que a gente chama de preâmbulo, princípios
São 17 princípios que, por exemplo, ninguém é obrigado a participar de obrigar você que é de uma religião a participar. Não existe isso, né? Questões simples, que são de convivência e de atuação. Nessa perspectiva, hoje já existem cerca de 1.300 grupos, círculos de cooperação em todo o mundo, em cerca de 113 países. E aí essa rede interreligiosa atua. Você temos pautas que são internacionais, que são as questões ligadas à paz, ao meio ambiente, a culturas de... E aí todo mundo trabalha de alguma maneira, né? Aí aqui no Brasil nós temos 17 círculos oficializados, além de aqui de Brasília. Temos em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba, Pará, onde mais, meu Deus? São Paulo, porque São Paulo tem muitos. Eu estou me lembrando dos estados aqui. Pernambuco, etc. Que são expressões dessa proposta. E a ideia justamente é essa. Aqui em Brasília, por estarmos aqui, aí nós temos há muito tempo uma atuação muito grande. Cada grupo tem o seu perfil, né? Vou pegar um exemplo. Lá na Jordânia, tem um grupo que reúne 300 mulheres numa grande cooperativa na produção. Então, esse grupo, mulheres das tradições lá, que são, em sua maioria são islâmicas, mas também tem cristãs ortodoxas e outros cristãos, sem ser ortodoxos, católicos, romanos, né? É uma diversidade menor do que a nossa. Mas esse grupo trabalha junto e eles têm uma ação concreta lá na ponte. E aí tem outros que atuam com pessoas que são idosas, outros com dependentes químicos, por aí vai na diversidade das atuações. Aqui em Brasília a gente tem mais uma atuação mais no campo interreligioso, de apoiar e criar atuações que são coisa linda, babá. Levar um pastor para ir participar de um culto de matriz africana. Nós já tivemos isso várias vezes. Um pastor, um monge budista, um hinduísta no terreiro, assim, participando e conhecendo a riqueza da nossa dessa então que coisa maravilhosa, e participando. Então esses não se tem como mensurar essas, digamos assim, essas atividades. Mas o que acontece é isso, transformação esse carinho, essa afetividade que se desenvolve. Então, é interessante na medida que você não vai olhar uma situação, uma agressão à matriz africana, um ataque ao terreiro do nosso babá aqui, por exemplo, ficar calado, sem no mínimo espernear, denunciar, estar com ele, demonstrar solidariedade e denunciar essas situações. Então, é esse contexto dessa convivência que é um exemplo, que eu acho que é o princípio principal da URI, de trabalhar isso, do respeito às diversidades. Acho que é um pouco... Eu tenho uma observação, você falou uma coisa muito importante, professor, que é a questão da ideologia do nosso partido que defende o Estado laico. Né? Por que a gente defende o Estado laico? Para a gente estabelecer um ambiente normal para todo mundo poder transitar. Isso é pavimentado por uma ideologia do nosso partido. Então, quando a gente tem essas polaridades, essas discriminações, esses aspectos, esse viés violento, em que a sua religião é melhor que a minha, o eixo está muito focado em organizações como a URI, em eventos como o IFE 20, em que vai estabelecer em que os diferentes são complementares. Então, o que a gente pensa como partido e pensa por uma revolução? O PDT, naturalmente, ele é rebelde por natureza. Então, assim, quem está aqui dentro também é. Então, como a gente está à vontade, a gente pode dizer muito bem que o Estado laico está sendo violado. Isso é um raciocínio que nós, que somos representantes, existe uma religiosidade, existe uma sensibilidade para o outro, que é fora de uma estrutura formal, religiosa e enquadrada, a gente vê ali que a gente está sendo violentado por coisas que não nos pertencem, quer dizer, pertencem a um outro imposto. E aí a gente, dentro da nossa estrutura socialista moreno, a gente tem que entender o seguinte: a gente defende que todos tenham a mesma liberdade.
E a gente não está tendo liberdade de expressão, liberdade de se manter religioso com a sua crença, liberdade de se complementar, liberdade de ser diferente. São coisas que não estão acontecendo. Então, eu tenho uma pergunta para o senhor, que é muito importante. Assim. Dentro do IFE, o resultado do IFE trouxe o que para nós em termos de eixos? Para minimizar o impacto e essa falta, essa desinformação. Porque eu vou além do factoide, tá? É fake news, não sei o quê. Eu estou indo além disso. Há um trabalho, um projeto de desinformação. E lá dentro do IFE, como isso foi encaminhado e quais são os objetivos. Isso é importante para a gente entender que o IFE ele é um meio, é um caminho, mas a gente tem uma URI que tem o seu papel aí dentro dessa estruturação. Como isso tudo lhe deu lá dentro da estrutura do IFE? Eu vou até por partes e me perdoe. É que eu pergunto demais. Até para me alongar, porque você, doutora Denise, traz uma questão que é de suma importância. O respeito à laicidade, o princípio da laicidade. Laicidade é a separação Estado e Igreja. Eu vou começar pela do IFE, para depois até tratar e expressar aqui o tamanho do abacaxi que a gente tem que descascar aqui. No caso do IFE, nós temos primeiro, está ainda sendo construído até o final do mês de setembro, um documento que irá consolidar as proposições que foram, as ideias, as discussões que foram apresentadas lá no conjunto. Houve uma programação principal e tiveram N outras programações que foram paralelas, que trabalharam as questões, por exemplo, a religiões pela paz, a questão de possíveis novas pandemias, poderão vir, questões de ordem de saúde. Outros trabalharam as questões referentes à ecologia, outros a questão da contínua ataque aos povos originários, que isso aqui pega. Nem todos os países do IFE 20 têm povos originários, então nós temos peculiaridades. Quando nós falamos laicidade, existem países que estão no IFE 20, que participam, que são países que são teocráticos, ou seja, eles não têm uma laicidade estabelecida na sua estrutura do país, na sua estrutura enquanto Estado. Eles têm uma outra vertente que por exemplo, seguida a partir de um texto sagrado que orienta não só as questões de ordem política, o direito, as questões penais, as questões cíveis, etc, etc. Então, já até como levar esse tema para, eventualmente, ser abraçado pelos eventuais, os líderes, os chefes de Estado, e isso se transformar, já é também uma dificuldade. É por isso que essa construção do documento, mas em tese foram menções, de modo geral, que foram, assim, em uníssono, sem muita de trabalhar-se internamente, ou que sejam criados internamente em cada país, ou aprimorados os mecanismos de respeito às diversidades, às religiosas, às diversidades religiosas, ou à liberdade de crenças e convicções. Então, de uma forma de recomendação, né? Que aí se vai se ser seguido ou não, vai depender de cada país. Mas eu dou um exemplo de outro país que tem uma religião, dois países que são da Europa, e que tem uma religião específica, mas que são altamente laicos, digamos assim, na atuação concreta da sociedade. A própria Inglaterra, que tem a Igreja Anglicana como justamente matriz principal, né, fundante, inclusive até por conta de ter sido Henrique VIII, e também a Alemanha, que são os luteranos. E você tem, inclusive, dentro desse específico, são países europeus, essa questão do respeito. Na Inglaterra você tinha, por exemplo, inclusive, a possibilidade do funcionamento de sharias. As sharias são, no islamismo, são como se fossem pequenos tribunais para resolver as questões, todas e quaisquer questões, sob o prisma das jurisprudências religiosas, a partir do estudo do Alcorão. Né? Então lá é permitido a existência de sharias na Inglaterra, contanto que quaisquer decisões, elas não afetem a legislação laica, né, digamos assim, do país. Então,
trocentas chibatadas lá. Não pode, porque efetivamente não pode, isso aqui vai ferir porque você tem isso, né? Vai ferir a nossa legislação laica. Então, nós temos, e aí as proposições que advieram do IFE 20 foram nesse sentido, e elas estão sendo consolidadas ainda, porque se reuniu, né? Além tivemos eu falei do de Brasília, mas teve um encontro em Belém, no Pará, também, e também um outro encontro na Amazônia, em Manaus, antes da realização do evento aqui em Brasília. E aí foi um conjunto, e na Amazônia foi muito maravilhoso, porque teve a participação muito maciça dos povos originários, contando e trazendo os seus grandes problemas que enfrentam. A gente estudou, né, na escola o período dos jesuítas, né? Não acabou. Hoje nós temos, a matriz é outra, a matriz é evangélica, que dentro dos territórios indígenas, provocando o que alguns centros da antropologia chamam de epistemicídio, né? Que seria, os indígenas não têm uma religião no contexto que a gente coloca. Eles têm cosmovisões, têm visões, vinculações com a natureza e a sua espiritualidade, culturais, né? e de uma tradição, que estão sendo jogadas no lixo na medida que as pessoas são impostos a ele uma conversão cristã. E aí onde a doutora Denise traz a questão da laicidade. A gente, enquanto país, Brasil, a laicidade, a separação Estado e Igreja, ela começa em 1890. 1890. Um ano antes da nossa primeira Constituição republicana. Um decreto até que chama o decreto 119A, e quem fez a redação foi Rui Barbosa. Arrochado. Lá naquele tempo. Então, Rui Barbosa para quem. O Baia não. Pois bem, o Baia não, vou dizer. E aí tem outro baiano nessa história, à frente. Na Constituinte, foi 36, acho que foi a Constituinte. Jorge Amado, um ateu, comunista, foi quem propôs na Constituição a defesa da liberdade religiosa. Olha aí. Nós somos diferentes, né? O Brasil tem outro baiano, né? Talvez a Bahia dominando. Mas aí, esse processo da separação Estado e Igreja, o Brasil tinha uma religião oficial, e vale a pena, do ponto de vista histórico, essa junção. Do ponto de vista histórico, essa relação entre o sagrado e o poder temporal sempre foi um presente. No passado mesmo, antigo, os deuses, tanto os diversos milhares de deuses, tanto eles eram, quando a gente começou a dominar o fogo, depois a agricultura, a gente começou a se viver em locais fixos, né? Criamos os aglomerados, esses processos terminados construindo a partir das ideias de poder, as governanças, etc, etc. E no passado, cada local tinha o seu Deus particular. E esses deuses eram tanto quanto mais seguidos, quanto esse lugar fosse desenvolvido, né? Então, você tinha e as crenças religiosas, elas, de certa forma, dominavam o poder político. Aí a gente vamos pegar o Egito antigo, com o faraó e o deus Ra. A ideia de que Deus era um Deus, o faraó tinha o seu poder temporal dado pelo deus Ra. Isso veio até a Idade Média, né? O Deus Sol lá da França, né? Porque a realeza europeia acreditava, sim, que a dádiva do poder de governar era dado por Deus. O resto não era. Então, isso é uma coisa antiga, né? A gente fala. E no passado a coisa era feroz. Porque ou você tinha a religião do rei, ou se donava para não se lascar, ser morto. Você tinha que ter a religião do rei. Aí tem um segundo momento. E qual é a sua religião? Boa pergunta. Eu fui, pessoalmente, meus pais tinham uma formação católica, né, romana, mas eu desde os meus 9, 10 anos me considerava ateu. E fui até... Graças a Deus. Até mesmo, o ateu é aquele que não tem a crença na existência de sagrados, deuses, demônios. E aí eu tinha uma perspectiva, isso que eu estou falando enquanto criança, aí eu particularmente me despertei o interesse pelas temáticas ligadas à religiosidade e à espiritualidade, mas foi através da filosofia, não é? Então tem uns cabos arrochados que fizeram essa ponte. E aí eu passei um tempo
procurando, etc. Mas eu também, concomitante a isso, me envolvi nos projetos de diálogo interreligioso e de promoção desse, já vão completar 34 anos, e aí eu me sinto bem em tanto canto, só mesmo eu não tenho. E aí eu até com eu sou um agnóstico místico. Aí lascou. Mas eu queria fazer uma observação também, aproveitando aí a sua Seu agnosticismo místico. Eu queria colocar que a gente entende que a diáspora... Não, tá bom, ele proclamou. A questão da... Fruto da diáspora africana, estou colocando da dimensão daqui das minhas anotações, de baixo para cima, porque você coloca a situação de Alemanha, Inglaterra, né, e onde você tem... hoje, por conta do Congresso Internacional de Tradição e Cultura Iorubá, que foi realizado aqui no Brasil, teve em 2005, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, você tem a participação, a presença de africanos em todos os países. Alemanha, França, Inglaterra, né? E as tradições culturais. Eu acho que é importante a gente entender isso. Outra coisa que você coloca, você fez a colocação, é a questão do índio. Engraçado que a gente fica muito focado nisso, né? O índio não tem religião. Ele tem as tradições, a cosmovisão dele. Não é diferente do povo africano. Não é diferente do povo iorubá. Né? Ele tem, por exemplo, os reis que lá estão, o próprio rei de Fé, que esteve aqui recentemente com Lula, esteve no Rio de Janeiro, né? O próprio rei de Fé, você tem vídeos dele no YouTube, a gente hoje diz que não, porque foi uma tradição política dele, foi um pronunciamento político, mas ele tem coisas que ele diz, aonde ele não é o rei dos reis. O rei dos reis é Jesus. Né? Ele vai colocar isso. Há até uma questão que diz que o cara é evangélico. Ele tem. Né? E está muito... Assim como aqui no Brasil, por conta desses neopentecostais nos povos tradicionais, lá também. Lá também. Neopentecostais lá. Isso. Extremismos fundamentalistas islâmicos. Isso, né? E aí, o que eu quero colocar é que o que me preocupa muito é que eu, há uns anos atrás, eu acho que foi a primeira vez que eu estive numa universidade fazendo uma palestra sobre, numa turma de biblioteconomia, a pedido da professora, aliás, não, essa foi a primeira, né? Mas uma outra em que eu estive na Santa Úrsula fazendo um curso, fazendo uma palestra para um aluno, atendendo um pedido de uma turma, de uma professora de teologia, aonde eu teria que falar de candomblé enquanto cultura, folclore e religião. Isso não me sai da minha cabeça, porque eu acho que não basta você ir no candomblé. Não basta você ir levar um pastor, qualquer coisa, de qualquer denominação, numa festa. Porque aquela festa nada mais é do que um folclore. Eu sou um candomblé, estou com 64 anos, nunca tirei férias e digo com propriedade. O candomblé é um festival que tem na Nigéria. Festival de Xangô. É o candomblé. Aqui, Festival de Oxum, na Nigéria. É o candomblé daqui. É uma representação, sim, onde tem como é que se diz? Pauta, né? O teatro, onde eu vou ter um momento de começo, meio e fim. Eu acho que seria muito importante que essas participações, como eu comecei aqui a falar cedo sobre a minha participação num templo messiânico. Eu fui lá falar de cosmogonia africana, a visão de mundo do povo iorubá, a consciência mítica na melhor qualidade de vida. Tivemos uma experiência agora com o espetáculo Cosmogonia Africana no Rio de Janeiro, no Teatro Carlos Gomes, que está aí hoje à disposição, inclusive no YouTube, um espetáculo que é baseado num texto meu,
que alguns alunos, algumas pessoas negras, evangélicas, ficaram esperando acabar para nos cumprimentar e dizer, caramba, como é bom ouvir falar da história do nosso povo. Eu acho que o que falta, né, eu queria ouvir a sua opinião, mas eu acho que o que falta para esse diálogo interreligioso é justamente a oportunidade de conhecimento das tradições culturais. O mesmo que fazem com a questão do indígena, né, que só é visto como indígena. Sim. Esse é o maior problema que nós temos na Lei 10.639, 11.635, quando você vai falar de Xangô na universidade, você vai falar de um santo. Você vai falar de um orixá, você está falando de macumba. Quando você vai falar de Ogum, né, e você está falando de macumba. Quando, na realidade, eu tive a oportunidade de ir lá no mundo de Ogum, né, e que é cultuado enquanto ancestral, aquela história que nós estamos falando do culto à ancestralidade. Né? Então, acho que eu queria ver o que é que pensa esses diálogos interreligiosos, né, que eu tenho assim, muita preocupação com ele, confesso. O que é que pensa no sentido de conhecer, não fazer como os cristãos fizeram. Porque a gente sabe que eu dei aula para pessoas que eram patrocinadas, quem pagava emitia recibo para pastoral. As pessoas, porque elas estavam ali para aprender o que a gente falava de sacrifício, o que ele falava, sabe? Eu emitia recibo para eles. E para mim era muito para se apropriar daquele conhecimento, né? Até para poder bater. Né? Então, eu acho que a gente precisava ter um diálogo em que pudesse estar trazendo a cultura, trazendo a história, trazendo aquilo que a gente chama de prática de culto à ancestralidade. Né? Isso. Eu queria fazer uma ponte com... Por favor, não terminei de falar sobre a laicidade, mas o senhor traz... Porque isso tem que ser uma mão dupla, né? Assim como daqui para cá. Tem, agora... Né? Agora, Nildo, a gente sente, eu principalmente, que eu participei de muitas reuniões da URI, algumas pela internet, com pessoas do mundo inteiro, né? E eu sinto que, na verdade, os povos de matriz africana, eles não têm uma expressão maior dentro da URI. Provavelmente, muito provavelmente, porque nós não fomos nos meter lá e precisamos ir. Né? E precisamos ir. Exatamente. Porque é que eu vi, para não dizer que eu não vi nenhum Babalorixá e nenhum Ialorixá, ninguém de santo e ninguém de Ifá, eu vi a Mãe Baiana. Nós não nos organizamos para estar presente e também não fomos convidados, né? Não, é mais um convite. Aí eu queria aí eu queria dizer que há que se ter um cuidado muito grande para não ficar no ecumênico, ou seja, no meio dos cristãos, cristãos com os cristãos, né? Essa parte é a minha preocupação. Deixa eu ainda concluir uma parte sobre a cidade, para chegar na fala do Babá e você. Esse processo com a gente fala de uma presença religiosa comandando, digamos, vou chamar o poder temporal, de milhares de anos. Né? Aí eu pegar aqui, 1800, o rei Hammurabi traz o primeiro, tenta impor lá o culto ao Deus dele, não é muito bem sucedido, mas ele já traz mas tem um primeiro documento assim que traz, que foi o Cilindro de Ciro, que é um documento do rei Ciro da antiga Pérsia, em 539 a.C. É o primeiro documento naquela região ali, né, que aqui já existia outro mundo há milhares de anos, tanto na África como o calendário Yorubá está no ano 10.000 já vai colocado, né? Eu acho que é o mais antigo. É o mais antigo, 10.100 e pouco, né? 10.000, é o mais antigo é o calendário Yorubá. Mas as coisas vieram aqui para o Ocidente, parece que ali era o centro do mundo,
quando, não só na África, como também no Oriente, e A coisa já estava há muito tempo bem estruturada. Mas no caso específico lá daquela região, foi o rei Ciro, em 539, com um documento que chama-se Livro de Ciro, ele trouxe pela primeira vez duas coisas: a liberdade religiosa para o rei. Esse negócio, você não era obrigado a ter a religião do rei, você poderia ter outra religião sem ser morto. E nem ter que fugir, né? Ter que fugir. Então, foi o avanço. E o reconhecimento à diversidade racial. O primeiro tanto é que ele inspirou os documentos da Carta Universal dos Direitos Humanos em 48, nos seus primeiros artigos. Ele tem essa inspiração nesse documento. Agora, claro, esse processo de presença religiosa junto ao poder aconteceu e permaneceu, e tem até hoje. Não é um processo fácil. Ele, no âmbito da nossa história, digamos assim, europeia, ele tem um reforço com a Carta de Direitos, em 1215, na Inglaterra, mas posteriormente a Carta da Terra, depois a Carta de Direitos, 1628, e o processo do protestantismo, o advento do protestantismo. No início, eles fazem uma defesa de uma separação Estado e Igreja, no início. Né? Então, você fala hoje dos protestantes históricos, né? Que a gente fala uma divisão hoje bem protestantes históricos, os segmentos pentecostais, depois neopentecostais, etc, etc. Mas, no passado, esse processo, e aí isso é reforçado com a Revolução Francesa, e os ideários iluministas, e no Brasil a repercussão disso vem com essa lei que institui, que acaba com o regime do padroado, o Brasil deixa de ter uma religião oficial, mas essa força, essa presença continuou. Quais as ameaças que nós temos na laicidade? Nós temos projetos de poder de determinados grupos, que não é uma coisa nova, mas tem aspectos de ordem geopolítica. Nós estávamos falando aqui dos indígenas. Década de 80, o governo americano financiou tradução de Bíblias para 200 línguas indígenas. Mas já existia um outro processo anterior. Vou pegar aqui, para não ir muito longe, 1907, o primeiro Roosevelt, o Theodore Roosevelt, passeando aqui na Patagônia, muito difícil nós construirmos o nosso quintal aqui se não tirarmos a influência católica romana. Como fazer isso? Era uma forma de... Eles tinham uma interpretação equivocada, né, da doutrina de Monroe, né? De América para os americanos, né? Para os americanos do norte. Então, essa ideia já vem lá atrás, pós-Guerra Fria, macartismo, etc. Tem um movimento que nasce um movimento chamado Teologia do Domínio, há cerca de 51 anos, e ela está muito em voga hoje. Se no Brasil, da década de 70 para cá, houve o crescimento do que a gente chama de teologia da prosperidade, no âmbito de um crescimento fomentado e propositado de segmentos do cristianismo evangélico, neopentecostal, para substituir a influência romana, digamos assim, da católica romana no nosso. Isso é uma situação concreta que a gente vivencia há mais de 5 décadas. O que acontece hoje são alguns dos resultados desse processo. Então, um processo em que, daqui a pouco tempo, nós teremos mais da metade da população brasileira evangélica. Portanto, porém, evangélica pertencente a esses grupos aos quais não querem muita conversa no que tange. Seja diálogo, seja respeito com outras tradições, não é dos grupos históricos do protestantismo com os quais nós trabalhamos e dialogamos e temos N ações conjuntas. Não, é com esses grupos que essa influência. E esse processo, como eu disse, teve o aspecto geopolítico de você trazer com essas perspectivas, anular uma certa influência romana. Mas também, era através da Igreja Romana, muito da teologia da libertação, o Vaticano II, etc., muito do que as pastorais, que a gente chama de pastoral carcerária, da terra, da mulher, etc., que foram movimentos de uma atuação social, em que a igreja saía do seu pedestal de estar sempre próximo ao poder, mas a gente tem que atuar no campo social para diminuir as desigualdades. E isso inspirou muita gente. Durante um tempo,
hoje menos, mas muitas coisas se formaram nesse processo. E aí esse contraponto para anular esses processos foi a imposição, ou trazer para cá, os modelos norte-americanos de um protestantismo lá, misturado, inclusive, dentro do catolicismo romano, com alguns grupos que copiam esses modelos, começou isso também na década de 70 e funciona até hoje. E, por incrível que pareça, são os grupos hoje que fazem um diálogo ecumênico o pior possível, que são dos até fascistas e dentro da igreja, que são de movimentos da igreja católica, dialogando com esses que são dos neopentecostais. Num jogo de poder. O que existe é um jogo de poder, de ocupação dos espaços. Ocupação dos espaços, que é a teologia do domínio, ocupação da política. Isso não é de agora, mas é um espaço da política, espaços da educação, espaços da comunicação, espaços das artes, espaços da família, etc, etc. Então, são espaços que estão sendo permeados, usando-se os mecanismos da própria democracia para anular a laicidade. Não se pode entender. Laicidade tem que ser um princípio em que o Estado ele não pode ter uma preferência religiosa. Nem ele pode beneficiar um determinado grupo, nem ser guiado por visões ou perspectivas de qualquer que seja o grupo. E se fosse na matriz também não poderia. Se fosse a IMB, também não poderia. Se fosse os espíritos, não poderia. Não. Mas esse processo é uma batalha. A laicidade não vem, está no papel, nós temos legislações modernas, maravilhosas, que prevêem os crimes, as penalidades nos casos de discriminação, etc, etc. Mas há um grande hiato ainda, né, um abismo para fazer a efetividade desse processo. Porque estão em disputa. A sociedade está em disputa. Esses grupos estão em disputa. Aí, vamos pegar aqui um exemplo cabal desse, além das bancadas religiosas nos processos legislativos, nos grupos, nos espaços, nas casas legislativas. Os conselhos tutelares. Dominados por grupos de determinadas igrejas que estão lá para atuar, usando a estrutura para fomentar e trabalhar, massificar visões, perspectivas de mundo, etc, etc, etc. Então, cresce a cada dia. Cresce, assim, uma coisa, não é de agora. A cada eleição, não é de agora, é um processo antigo. Mas isso nessa questão disso que a gente estava falando, doutora, é um projeto de poder, são projetos de poder. E aí você tem os interesses individuais dessas figuras que disputam o mercado religioso e que criam. Então, isso é uma coisa dentro do processo. E tem a questão de ordem política, que também é outro aspecto, que termina, isso está andando tudo junto. Não é? Então, é nesse contexto em que, de avanço dentro das estruturas do Estado, não só nos legislativos, quem é que vai fazer as leis? Tem uma grande amiga, professora estudiosa, que eles chamam lá do Rio de Janeiro, doutora Roseli Fishman, que diz, quais são as propostas de lei desse pessoal? Tornar o que é pecado para eles como lei para todos. Então, as propostas são as mais esdrúxulas possíveis. Eles participam desses fóruns? Não, a não ser se for para esses segmentos. Primeiro, eles não querem diálogo e não vão ter diálogo com ninguém. Porque o interesse que está lá nunca foi, nem será o respeito à diversidade religiosa. Então, não tem conversa com esse pessoal. Esse é um problema que a gente tem. Porque usa-se se você, eu não vou dizer o nome da igreja, mas a gente já sabe, tem televisão e tudo por aí. Pois bem, se você vai conversar com eles, ficam na defensiva e vão brincar, vão acusá-lo de estar invadindo ou estar havendo a intolerância ou discriminação contra eles. Entendeu? Usa-se esse mecanismo, inverte. E são muito, me permite o termo, muito eficiente, maldosos. Por exemplo, pessoas, jornalistas, escritores que fizeram publicações específicas denunciando os processos que vêm lá da década de 70, O que a turma faz? Entra com processos contra ele em tudo quanto é buraco. Aí como é que a pessoa, sozinho, com um servidor público, ele vai responder um processo lá em Macapá, que foi aberto por a pessoa lá acusando
ou outro em Belém, ou outro em João Pessoa, ou outro em Natal. Então, uma forma de calar essas vozes. E aí eles entram, por exemplo, o coletivo Beré do Rio de Janeiro, que é no campo da academia pesquisa esse fenômeno, deu uma matéria esses dias aí contando o seguinte, pela campanha eleitoral esse ano, houve um aumento de 257% das candidaturas religiosas. Então, isso é um problema da questão do espaço, da ocupação do espaço pelo poder. Aí você encontra isso dentro dos matrizes africanos, não consegue nem eleger, coitado, não consegue nem eleger uma representação que seja, para dizer, fazer um contrato. Entendeu? Mas não, isso é esse o processo. Aí você tem dentro a Associação de Desembargadores Cristãos. Ó, meu amigo, ou você é desembargador, ou você é cristão. Você não pode juntar as estações, né? Pois é, mas qual é a garantia? O PDT é o único partido que tem um movimento axé. Uhum. Os outros, né, como PT, PSB, historicamente tem um movimento negro. Uhum. Mas nem todo negro é de axé, nem todo povo de axé é negro. Grande parte dos negros hoje faz indicação dos pentecostais. Isso aí. E aí você tem um outro fator importante nessa eleição que você está falando. Esses partidos que são historicamente e comprovadamente pertencem a esses segmentos neopentecostais, não deixam de dar legenda para o povo de axé. Porque é uma outra forma de dividir os votos. Então, você tem PRB, o voto para o povo de axé. E agora mesmo com essa questão, né, das multas, né, para os partidos, foi mais um ganho para os evangélicos, porque você tirou o dinheiro que era para os negros e para as mulheres. Né? Então vai para quem? O dinheiro continua, ele existe, ele não vai sumir por causa disso. Ele não vai desaparecer por causa de uma lei. Ele não vai A desaparecer. gente precisa ter uma estratégia de chegar ao poder. Tem que ter. Só para concluir, pegando a sua lista, né, e a mencionou, o que a gente chama de diálogo interreligioso é algo relativamente novo. Porque quando nós falamos, por exemplo, ecumenismo é o diálogo entre cristãos, igrejas cristãs. Esse termo, ele começa a ser cunhado no final do século XIX, etc. Ele só começa no mundo assim de forma mais forte, vamos colocar aqui, a partir do Vaticano II, o Concílio Vaticano II da Igreja Católica, na década de 60, que abriu a igreja tinha uma ideia de nós somos o resto vai chegar perto da gente, não é um pouco isso, mas uma certa. E aí abre-se para o diálogo com outras confissões. Mas quando a gente chama de diálogo interreligioso, que é com aqueles grupos que não são cristãos, é ainda mais difícil. Vou falar a minha experiência de 34 anos De trabalho, né? de atuação com eles. O que acontece o que é mais fácil, e ainda, eu falei mais fácil, entre aspas, porque nem todo mundo quer participar ou tem interesse em participar. Embora Você está acabando por me convencer. Não, embora seja chamado. Há os passos que são chamados. Mas eu falo assim, quais são as dificuldades? Acontece quando há um tema que é comum, que não é muito feroz de discussão entre os grupos, e que há uma certa compreensão, aí se une. Há uma certa... O que no campo cristão é muito fácil. Esses grupos do neopentecostalismo, mas não só eles. A gente está falando aqui, o neopentecostalismo é muito famoso pelos discursos que atuam contra as matrizes africanas, indígenas, etc. Mas quem atua no concreto, dentro do Congresso, não são eles. São gente de grupos batistas, grupos até presbiterianos ou de outras ordens. Então, esse contexto de diálogo, de construção de fontes, é muito, digamos assim, muito pequeno o espaço. Eu estou dizendo, falando só da experiência da URI, o Brasil todo só tem 17 círculos de cooperação. Isso não é nada. Esse tempo todo, né? Esse tempo todo. Não é nada.
Isso não é nada. Qual o tamanho da incidência disso? E mesmo assim, com as dificuldades que são de um trabalho voluntário, em que você busca sensibilizar as próprias lideranças, né? Aí o que acontece muito? É uma das formas de essa construção de laços. Ela vai acontecendo um pouco a partir do desenvolvimento da afetividade. Então, o fato de ir na festa e de o outro não vai ter o conhecimento total sobre aquilo, mas ele cria um impacto que ele nunca teve. O indivíduo nunca teve, nem sabia que existia, que na verdade o como é, mas na hora de pegar para capar aqui, ele passou a ter um olhar de estímulo e de solidariedade, estar junto. Da mesma forma como ele já levou na Igreja dos Mormons, os pais de santo e mães de santo. E que foram conhecer um pouco da história. É mais fácil, né? Claro, é diferente, é bem diferente do modelo e das suas diversidades, mas é outro mundo. Aí, assim, aí são níveis, a gente não tem como mensurar, não temos como mensurar a grande efetividade desses processos. Mas uma coisa que ainda dá, como o universo é tão grande, mas tem sempre aparecido gente interessada em todos os lados, né? Mas o problema maior, e a URI quando se estruturou, não obrigava, as pessoas se aderem, fazem parte, sem ter que pedir permissão ao chefe. Porque muitas igrejas, e a gente tem que entender isso, existem igrejas que teologicamente, isso no campo cristão, teologicamente, eles não podem dialogar com outros. Então, ele jamais irá participar de uma atividade ecumênica, não é nem interreligiosa, é ecumênica, entre cristãos. Sem autorização. Por quê? Não, porque não pode mesmo. Nem com autorização, ele não pode participar. Teologicamente, na perspectiva da visão teológica desses grupos, eles não podem participar. E como é que faz com isso? Aí não pode chamá-lo não, porque eles têm o direito de expressar sua fé da forma, inclusive com as suas visões e interpretações do mundo. Mas são esses desafios que nós temos e que o que acontece, as atividades, nós vamos ter agora dia 15 lá no Rio de Janeiro, a 17ª caminhada, que o querido Rani estava aqui no governo, de combate à intolerância religiosa. É uma expressão que ganhou corpo ao longo do tempo e que está reunindo todo mundo. Fundador. Judeus, eu fui lá 2 vezes só. Judeus, Hare Krishna, junta todo mundo na festa toda. É uma boa experiência. Qual é a efetividade que a gente pode ter dessas experiências? A gente não sabe mensurar, mas uma coisa é certa. O fato de ter a diversidade lá já é um avanço. É um avanço no sentido de que ele demonstra para outros, para os próprios do próprio grupo religioso, e para fora, é possível, eu não vou encontrar o pai aí, eu vou meter a burlada na cabeça dele, porque eu não gosto dele, ou porque eu acho que entendeu? Por puro preconceito. Então, assim, é difícil, é muito difícil, essa questão mas, assim, fechando, a laicidade está em constante ameaça, como pega no final, e é uma luta que tem que ser diuturna e de responsabilidade de todos nós. E eu queria só fazer uma observação, porque eu chamei para mim, né? Disse, nós não fomos convidados. Quer dizer, a URI, na verdade, ela é tão aberta que você é exposto lá, o dia do encontro, está lá, você recebe um cardzinho, às vezes é uma nota, né? Só com o link, e a gente pode entrar, qualquer um de nós está aberto a entrar. E eu acredito que nós também, de religião de matriz africana, muitas vezes nos fechamos, né? No nosso mundinho também. Não porque a gente queira, mas porque cada um tem suas tarefas, mas é preciso, quando eu convoquei, quando eu enchi a paciência aqui da Denise, do Alain, para a gente chamar a URI para vir, para conversar, é porque eu acho que nós também, de religião de matriz africana, e esse é o PDT Axé, é o podcast do PDT Axé, né, fora dos eixos, mas linha PDT Axé, acho que nós temos que também abrir nosso mundo e participar, partir para a briga, partir para a participação, né? Aumentar essa participação nossa, que eu falo minha, e de chamar outras pessoas,
para integrar os programas da URI, como a Salete, uma vez a Salete me convidou, a Salete antecedeu o Elianildo na URI, e ela me chamou, vamos participar, juntar gente para fazer os 100 mil jovens pela água. Eu digo, lá vem você com seus afogados. Porque eu levo na molecagem, mas no fundo aquilo fica me mexendo com a minha cabeça, né? Mexendo com a minha cabeça. Eu já botei minha meta para prestar atenção, né? Porque se nós não pegarmos a juventude, né? Para mexer com isso, para gerar uma maior empatia, nós não vamos ter fôlego, porque a juventude são os nossos filhos, os nossos netos, e hoje as casas de candomblé estão cheias de filhos e netos nossos, que antes nós não trazíamos, não, nossos filhos e netos, largávamos em casa. Mas agora nós estamos vendo, eles têm que saber, eles têm que conhecer. E se os nossos filhos e netos começam a participar de ações da URI, que são ações que juntam, são ações interreligiosas, né? Então, eu acho que a gente facilita, ou pelo menos procura pavimentar um pouco desse caminho da paz. Foi bom você falar isso, sabe por quê? Eu tenho uma sensibilidade com relação ao que é ser uma religião progressista. Olha que é um viés muito mais complicado do que a gente tem numa linha tradicional. Por eu fazer parte de uma religião progressista, o que é importante para mim? A causa e o efeito. O que é importante para mim? É o conteúdo, não a forma. O que a gente tem que ser disruptivo e tem que romper é que a gente não pode estar olhando o formato das coisas, mas o conteúdo delas. Porque é assim que a gente conduz a vida na prática. É o campo vibracional e o que você está trazendo no seu dia a dia ali. Só que quando a gente vai para dentro de um templo religioso, tudo muda para um formato. E você está vivendo é conteúdo. E como é que a gente faz isso dentro de um aspecto prático da vida? Lá na Igreja Messiânica, a gente nota que a responsabilidade não é vergonha ser político. Pelo contrário, é uma honraria. É importante porque aquela figura, ela tem uma missão espiritual diante de todos os outros. Então, é uma responsabilidade, é quase sacerdócio. Isso, no Brasil e no mundo, está muito perdido. Então, romper isso, só um partido com lideranças progressistas de verdade, que observem o conteúdo além da forma, que tenham uma visão de causa e efeito, que a minha ação... Traz a ficha dele, que agora ele não sai nada. Que a minha ação tem uma consequência e que isso não vai ficar em vão, vai ficar ressonando aí no que tem de mais importante. É nessa hora que você traz o jovem. Quando você traz o jovem para o conteúdo, ele vem. Quando você traz ele para a forma, ele foge. Doutora Denise, eu queria lembrar dessa questão do jovem. E esse desafio, esse desafio no mundo, e aqui os resultados do censo agora mostram uma tendência que é no mundo, que é a diminuição de pessoas religiosas. Que é uma outra complexidade dentro dessa questão. Porque você está falando jovem, nós hoje temos, no campo do interreligioso, desse diálogo, uma dificuldade, porque ninguém, está todo mundo velho, não tem a habilidade, a forma, digamos assim, linguajar, né? A de semântica capturar como suscitar no jovem os interesses. Não é só, isso é são em todas as áreas. No campo político, no campo religioso. No campo político, assim, estou falando progressista, né? Porque no outro campo é fácil demais. Né? É fácil, porque esse processo é. Agora, nos campos progressistas, também há no campo da política, né? A gente está falando aqui. Mas há uma dificuldade na Europa, porque as igrejas estão virando museus, bares. Eu não
o problema no curso, mas bibliotecas, etc. Porque as pessoas está crescendo o número de pessoas sem religião. Agora, as pessoas sem religião não significa que elas sejam ateias ou agnósticas. Não, é simplesmente os modelos, isso que você trouxe, né? Você vai para dentro da igreja, tem um modelo lá, uma forma. Então, simplesmente, as formas nessa modernidade, elas não estão mais respondendo à vida moderna, os desafios e as coisas da vida moderna. Então, esse é outro aspecto que a gente tem que considerar nesse processo de como suscitar a participação jovem. Né? Gente, eu acho que a gente está quase precisando terminar, não é? Eu passei a palavra aqui para o homem. Não, pelo amor de Deus, foi excelente. Mas acho importante, né, esses eventos, esses fóruns, essa discussão que a gente levanta hoje aqui pela Rádio Legalidade, na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A gente sabe que tem muitos cidadãs brasileiros, né, que têm os seus direitos ceifados, né, restritos, às vezes no campo da educação, do mercado de trabalho, em razão da sua religião. Isso não pode acontecer, né? Intolerância religiosa. E eu acho que isso a gente só vai amenizar e encarar esse problema trazendo mesmo a discussão, abrindo mentes, disseminando aquilo que realmente importa para a sociedade, que é o respeito, né? A crença de cada um. Então, eu quero dizer que a Rádio Legalidade sempre estará de portas abertas para a gente ampliar esse debate, essa discussão. Agradeço de coração a participação de todos. Mas o importante é que a gente alcançou o objetivo, né, de trazer esse tema. Eu acho que o PDT Axé, né, está de parabéns. Obrigada. Edição aí da Jo, da Denise, tem trabalhado bastante para trazer esse diálogo, essa discussão. Pensa babá. Então, só tenho que agradecer e deixar, né, a palavra também à disposição de alguém aí que queira deixar suas considerações finais. Tem que deixar os contatos da URI, certo, onde é que a gente acessa os objetivos do livro 20. Eu trago os folhetos, tá? Trago os folhetos. Não, para o rádio, para o podcast. Pro rádio. A gente precisa saber. Nós tínhamos, eu queria já pedir duas coisas. Já fiz um pedido para frente quando eu vou ver dois temas que nós não conversamos aqui. Um tem a ver com o próprio partido em si e o coletivo, porque o que a gente está discutindo aqui se reverbera no Congresso através de projeto de lei. Então, é importante que possa ter um acompanhamento por parte no caso, dos partidos progressistas e de modo geral, do que está acontecendo lá. Então, nós temos lá o projeto da Macota Valdina. Eu a conheci pessoalmente. Ela foi do primeiro Comitê Nacional, nós fundamos, de Diversidade Religiosa, no Ministério dos Direitos Humanos, em 2011. PL da Macota não vai passar, porque os grupos não querem esse processo. Mas tem outras coisas piores que estão... Aquele é bom, né? Mas tem coisas horríveis que tramitam. Isso é um ponto, eu discuti esse ponto. O segundo é que eu não falei, nem daria tempo, teria um outro programa para falar. Vocês conhecem o que é chamado erroneamente, é conhecido, mas nem é Estado e nem é Islâmico, que chamamos de Estado Islâmico. Nós já temos o nosso Estado cristão estabelecido no Brasil. Que é praticamente... Traficantes de Cristo, milícia de Jesus, assassinando desde antes de 2017. Nós estamos em 2024. 2017 já existia, já tem em outros estados, assassinando sacerdotes de matriz afro-brasileira, não só lá no Rio de Janeiro, teve Manaus, Belém, Bahia, Fortaleza, Alagoas, etc, etc. Então isso é um fenômeno e que já se espalhou, que é uma outra coisa, não tem muito a ver com esse processo, mas é uma outra coisa extremada. E como você disse, a gente está falando aqui na legalidade. Como é que a gente vai atuar em algo que não tem legalidade nenhuma? Então, esse é um problema para frente. É a Santa Inquisição. Muito obrigado. Assim, deixar só Santa Inquisição. eu deixar aqui os contatos. Quem quiser conhecer o que é a Iniciativa das Religiões Unidas, o site é www.uri.org.br.
Tem todas as línguas lá. URI.org e tem o da América Latina, que é URI, www.urialc, de América Latina e Caribe, alc.org. Esse tem em português e espanhol. E o IF20, onde é que estão os resultados? Os resultados, o relatório final ainda não foi fechado, não nos foi também compartilhado esse processo, mas está lá assim que tivermos, poderemos fazer essa reprodução, porque o documento em si irá, a partir das sugestões que foram como recomendações para os chefes de Estado, mas ele só vai ser concluído até outubro. O encontro em novembro, aí o prazo é outubro, que todas as contribuições das organizações, etc., isso vai ser consolidado num documentão. Aí quando fizer, eu acho que no próprio site do IF20, tem um site aparecer e a gente pode repassar. Qual é o site do IF20? Vou perguntar, deixa eu me lembrar aqui. Não, era if20.org, alguma coisa assim. Aí tem... É melhor procurar pela URI, que tudo está, joga lá também. Está dentro da URI. A gente joga lá também e compartilha esse material. Muito obrigado. Beleza, a gente que agradece mais uma vez a sua participação, a participação de todos e até a próxima oportunidade. Bom retorno a seus lares.